Ok, amigos, como sabem, meu nome é Luiz Piquet, do programa Negócios e Negócios da TV Flórida, e hoje é um dia especial para mim. Eu estou aqui com o doutor Neymar Lima, e uma pessoa excepcional que vocês vão conhecer no transcorrer da nossa entrevista. Ele é o CEO da MedStation, e eu posso dizer o seguinte: como vocês sabem, o objetivo do programa é mostrar que é possível se empreender aqui nos Estados Unidos com sucesso. E a maior prova disso vai ser a entrevista que nós vamos dar sequência. Bem, amigos, conforme eu dizia, eu não vou chamar de doutor Neymar, pela amizade que nos une e mais principalmente porque nós o consideramos como um cliente lá do escritório. Tal é a intimidade das conversas que nós temos. Eu fiquei muito encantado quando estive aqui há uns dias atrás e constatei que você ocupa uma área de 8.000 pés quadrados, com uma clínica que praticamente abrange todos os ramos da medicina. E assim eu fiquei pensando, como começou isso aí? Eu queria que você repassasse aquela nossa conversa e lembrasse que nós temos uma terceira pessoa ali. Aí. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar na TV Flórida, agradecer essa oportunidade do meu amigo Piquet, e dizer assim da nossa alegria. Eu sempre, quando vim aqui a primeira vez, meus filhos vieram estudar e eu tinha uma preocupação inicial. Como pai, como médico, estando longe, como meus filhos teriam suporte de saúde em solo americano. Nós sabemos que temos a melhor medicina do mundo, mas sabemos que nem sempre o acesso é tão simples. Verdade. E os custos nem sempre são possíveis. E eu pensei como que eu poderia, primeiro, atender essa necessidade familiar, mas também como que poderia contribuir para o desenvolvimento de um negócio e de um serviço que pudesse contribuir com a comunidade brasileira. E desde 2013 a gente vem caminhando nesse sentido. Fantástico. E a ideia sempre foi como ter um serviço que seja uma necessidade da comunidade, como que isso poderia ter um preço acessível, de forma que as pessoas pudessem, de fato, ter as suas necessidades de saúde de uma família contempladas, e como que isso poderia crescer. Sabemos que o mercado americano, ele demanda resultado e demanda crescimento. Então nós começamos com pouco mais de 1.000 square feet e conseguimos crescer e agregando serviço ao longo da nossa jornada. Sou apaixonado pelo tema de empreendedorismo e sou apaixonado na perspectiva que, como a Piquet Law, como tantos empresários que Meu filho, a Piquet Negócios Miami é uma outra pequena empresa. Agora o Alexandre é como você, empreendedor, e está aqui há 20 anos, 22. Mas veja, como que esses empreendedores e como essas empresas se consolidaram e são um player no mercado americano. Então, quando a gente iniciou a MedStation, a gente iniciou nessa perspectiva, que nós pudéssemos ser uma referência na comunidade brasileira e, de fato, ir avançando nesse mercado americano que é mundial. Olha, eu posso te dizer que depois das nossas conversas, eu comecei a falar com alguns amigos e todos eles tiveram uma referência muito boa sobre o trabalho que você faz aqui. Mesmo eu fiquei surpreso, porque vocês atendem tanto a parte laboratorial, como também a parte dos cuidados que cada paciente deve ter. Agora, vem cá, você iniciou a sua vida, segundo a nossa conversa anterior, como um socorrista, não é isso? Olha só, eu casei muito novo
E eu comecei já na faculdade de medicina como plantonista. E o que acontece? Eu tive a oportunidade desde o 3º ano, 4º ano da faculdade, já começando a dar plantão numa clínica pequena e já tendo noções de como implantar um serviço. Então eu saí de uma clínica em Goiânia, em que eu dava plantão sozinho. Então nós fazíamos o front desk, nós fazíamos os exames, nós colocávamos o gesso, nós só não cuidávamos da limpeza. No mais, fazíamos todos os serviços. Um aprendizado Isso duro, me hein? deu a perspectiva de conhecer como um serviço médico, em especial ortopédico, pudesse crescer desde sua fase inicial. Toda a jornada do paciente passou a se tornar clara. Quando formamos em Goiânia, fomos para Palmas, no Tocantins. E em Palmas, isso era o ano de 94, nós tínhamos 60 mil habitantes na cidade, apenas 2 ortopedistas e 80 médicos. Palmas hoje é uma das grandes capitais da região norte. E temos um hospital lá que tem 12 mil metros quadrados com 150 médicos. Então a vida nos deu o privilégio de... Então com isso aqui você quase tem o tamanho do hospital lá. Lá é 12 mil metros, aqui é 8 mil square feet. Mas olha, pelo que você já faz aqui, eu quero vaticinar que em pouco tempo, talvez alguns anos, você já chegou nos 12 mil. Vamos chegar lá. Então, essa perspectiva de poder crescer com a comunidade brasileira, nós sabemos que cada dia novos empresários chegam nos Estados Unidos, não só na Flórida, com essa perspectiva de formar serviços que tenham um impacto mundial, que possam impactar não só o brasileiro, mas toda a comunidade à sua volta e resolvendo o problema. Agora, ô Neymar, antes que o pessoal me cobre depois, através de e-mail e tal, vocês não estão usando máscara, eu quero dizer o seguinte, eu estou vacinado 2 vezes, eu estou também. com um grande médico aqui do meu lado que me liberou da máscara. Mas eu ando com ela no meu bolso, em qualquer lugar público que eu vou, eu coloco a máscara. Agora eu estou protegido por ele, Está dentro de uma clínica, né? Pois Todo mundo então vacinado. eu estou tranquilo. Mas voltando àquilo que nós estávamos falando, eu vi também que você tem uma programação de crescimento já estabelecida. Tem um mapinha lá com alguns lugares. Eu queria assim ouvir de você como é, porque eu entusiasmei no dia que você falou, olha, esse cara queria uma consulta. E em 5 minutos você arrumou uma consulta para ele, sendo que ele está em Boston. Exatamente. Foi isso? Exatamente. Me explica como é que é isso. Primeiro que o Covid, a pandemia colocou alguns desafios que precisavam ser vencidos. Alguns dos desafios, a falta de acessibilidade, pessoas que estavam confinadas e nem por isso podem dispensar seus tratamentos médicos. Lógico. E o que acontece? Antes da pandemia, nós já tínhamos um projeto, e sempre discutimos com todos os líderes da comunidade, de ter uma unidade física da MedStation para cada agrupamento de 10 mil brasileiros em solo americano. Então, antes de pandemia, isso sempre me chamava a atenção como atingir esse objetivo. E hoje, a telemedicina nos permite isso. Nós atendemos os brasileiros em todo o território americano, na perspectiva de sempre ter um olhar de uma estrutura híbrida. O que isso quer dizer? O que for possível atender por telemedicina, o que for possível atender online, nós o faremos, mas de acordo com o contingente populacional, ter uma unidade física para contemplar os métodos diagnósticos, o laboratório e os procedimentos. Ok, querido. Para que fique bem claro, eu sei, mas talvez alguma das pessoas que nos ouvem posteriormente, nós vamos colocar isso a público. O que é a telemedicina? Me fala aí. O que acontece? Embora aqui nos Estados Unidos já esteja consolidada e no Brasil é uma novidade, você poder atender, fazer um atendimento médico por métodos digitais. Então nós temos plataformas semelhantes a um Zoom, que elas são configuradas
com os padrões americanos, que é o que a gente chama de HIPAA Compliance, que permite que um paciente faça sua consulta e receba sua prescrição em qualquer lugar do território americano. Teve um negócio que você estava me dizendo, falou, Piquet, o sujeito precisava de uma prescription, uma receita, alguma coisa para comprar um remédio, não sei onde é que ele estava, e ele me ligou e eu na mesma hora mandei para a farmácia que era mais perto, no estado que ele estava. Exatamente. Foi isso? É interessante que hoje, com o georreferenciamento, o Walmart tem farmácia, as maiores redes têm farmácia, e se viesse o Walgreens, tem inclusive em Porto Rico, que agora alguns colegas de Porto Rico já entraram em contato com a gente para ter acesso à tecnologia, porque como é um estado americano, esse paciente ao terminar sua consulta, ele apenas diz o seu zip code e o telefone da farmácia mais perto da sua casa e nós fazemos o prescription de imediato. Olha, é uma solução incrível. Você manda para o lugar que ele está. No exato momento que ele encerra a consulta, ele recebe... Como é a facilidade hoje em dia? Ele recebe um SMS e a farmácia já recebe a prescription dele. Agora, o volume maior de clientes e pacientes posterior são da comunidade brasileira, hispana, o que você pode mensurar hoje? Quando a gente vai conversar com os consultores e com os estrategistas, essa é uma discussão que eu tive que me confrontar. E hoje a grande pergunta é se você tem uma empresa, para quem você está trabalhando. Você precisa definir isso. E depois de muito pensar, nós tomamos uma decisão. Nós trabalhamos para o brasileiro. A MedStation é uma clínica que atende qualquer demográfico, mas ela trabalha para o brasileiro. Tanto é que nossos providers falam inglês, óbvio, porque tem licença aqui, falam espanhol, mas eles têm que falar português. Ok. Então, nosso público-alvo é o brasileiro. Atendemos outras comunidades, óbvio, atendemos qualquer pessoa que nos procure. Você tem um médico aí muito bom, colombiano. Exatamente. Fantástico. E olha só, por quê? Porque somos uma clínica médica, nós temos que resolver a todos, mas o nosso cliente é o brasileiro e nós temos muita alegria e muito orgulho disso. Embora isso, numa análise estratégica, sempre suscite alguma discussão, nós não temos mais essa dúvida. Nós trabalhamos para atender o brasileiro em qualquer lugar que ele estiver e resolver o problema dele. Sobre esse assunto, aliás, depois que nós terminarmos isso, que deveria ser uma conversa de 2 horas, mas você está ocupado. E lá a TV Flórida tem também os seus limites de tempo. Mas eu, ouvindo você outro dia, não sei se foi no escritório, foi aqui, eu percebi que há possibilidade de investidores de outros países, especialmente do Brasil, virem fazer aqui uma aplicação e receberem até o Green Card por isto. É isso aí. Então, querido, eu acho que seria o momento de você dar uma pincelada nisso e depois, numa outra oportunidade, nós vamos mostrar como poderá ser feito. O grande sonho de qualquer pessoa que pensa em um dia estar em solo americano é ele ter o seu Green Card, ele ter uma aplicação que permita ele, além de ter o seu papel, poder gerar emprego e renda. E é óbvio que a imigração, ela incentiva empreendedores que gerem emprego e renda. Num tempo pós-pandemia, gerar emprego e renda num ambiente de saúde é mais preferencial ainda. Então, nós criamos um desenho em que pessoas que tenham interesse de fazer esse investimento na implantação de uma clínica, nós criamos um business plan e essas pessoas têm acesso, podendo ser qualificável para vários tipos de visto. Óbvio que precisa passar por um especialista de imigração para estudar caso a caso, mas cada MedStation, na sua implantação, ela qualifica para várias modalidades de visto. E eu penso que isso é um benefício para a comunidade e é um benefício para quem está pensando em fazer essa transição
pessoal, familiar ou profissional. Na situação atual do Brasil, muitos me perguntam como podem fazer. Estávamos todos muito ligados ao que havia, o EB5, por exemplo, que hoje é 900 mil dólares, mais as despesas para fazer isso. Mas os estudos jurídicos que a gente acabou fazendo lá na Piquet, através do Alexandre, demonstraram que com muito menos disso nós podemos criar as condições para um investidor colocar uma parte pequena do seu resultado financeiro do Brasil aqui e depois trazer os filhos, como aliás você fez. Eu particularmente posso falar de mim mesmo, porque eu fiz com que meus filhos se formassem lá no Brasil, jovens ainda, e depois viessem para cá. E hoje todos são americanos, inclusive eu, porque nos preparamos. Essa é a grande jogada que eu acho que a Medstation pode proporcionar àqueles que têm essa intenção, entendeu? E olha só, o que é interessante a gente entender, quando a gente pensa em investimento em saúde no Brasil, a associação é com o médico. Não só vai investir na área de saúde quem for médico. Nós sabemos que nos Estados Unidos, na Flórida, isso não é a regra, porque 70% dos donos de serviços médicos na Flórida não são médicos, são investidores. É verdade. Porque é um negócio que demanda capacidade de gestão, capacidade de liderança e capacidade de crescimento. Veja os hospitais. Exatamente. Que nem sempre os médicos, os profissionais da área de saúde são dono. Então nós colocamos a Medstation nessa condição que permite que um investidor não médico seja proprietário da sua unidade. E aí nós vamos crescendo. Olha só, você, só para a gente, vamos dizer, criar um exemplo prático aqui. Você está nos assistindo e tem um problema médico, uma dor, alguma coisa desse tipo, um acidente que deixou uma pequena sequela e tal. Eu queria que você colocasse para este que está nos vendo, como é que ele deve fazer? Ele chega aqui, o que é que ele faz? Olha, assim, aqui o acesso ao serviço de saúde, ele demanda alguns cuidados. Primeiro, tem que ter um plano de saúde. Primeiro de tudo. Ele tem que vir já com isso resolvido, não pode deixar para resolver isso aqui. Se é uma urgência, uma emergência, qual é o clássico em todo estado americano? É você chamar a urgência. Não sendo, você vai precisar ter o acesso. E aí nós temos um site que é o medstation.com, que permite que no exato momento da sua necessidade, pelo celular ou por um desktop, você entre em contato com um dos nossos médicos. E aí ter ou o seu problema resolvido de imediato, ou ter a orientação necessária para onde se deslocar. Então, primeira coisa, ter o seguro. Segundo, saber como acionar um serviço de emergência. E não sendo uma emergência, existem outros serviços, agora, mas a Medstation está pronto para servir essa pessoa. Eu vi aqui que você tem a parte de fisioterapia também, atendimento de algumas... Qual que é a concepção nossa? Quando a gente pensa num serviço de saúde, em solo americano, ele é muito fragmentado. Você tem um consultório só de cardiologia, um consultório só de ginecologia, um consultório só de dermato. A concepção da Medstation é ter no mesmo local o máximo de possibilidades que uma família necessite. Então, o laboratório, o eletrocardiograma, a IV therapy, tomar um soro, fazer uma hidratação, o exame ginecológico para uma mulher, a parte de estética, a reposição hormonal. Então, no pós-Covid, o que virou prioridade para uma família? Não é tratar a doença, mas é cuidar da saúde. Então, o olhar da Medstation é ter num só lugar o máximo de possibilidades de solução para a sua saúde. Interessante demais, porque a gente vê esse tipo de atendimento em clínicas americanas e com uma série de restrições. Eu sofri muito ao procurar os serviços médicos aqui, apesar o meu seguro atender em algumas áreas e tal, mas é muito difícil, viu? O pessoal tem uma maneira de atendimento que não tem o carinho
que vocês têm aqui. Eu posso dizer isso porque eu mesmo precisei de um serviço aí, apresentei minha carteira do seguro, imediatamente eles fizeram todos os exames e agora uma das suas assistentes falou: ó, seu exame está aí e tal, você não sai daqui sem ele. Eu fiquei tranquilo, porque eu sei que se tiver alguma indicação para alguma coisa, evidentemente que você vai conseguir passar isso para mim, né? Eu tenho uma experiência pessoal que eu tentei marcar uma consulta com um colega e os sistemas e os processos são muito restritivos. Nós sabemos que às vezes para marcar uma consulta você só vai conseguir a agenda 3 meses depois, Verdade. 4 meses depois, Verdade. 6 meses depois. E nós temos algumas prioridades. É resolver o problema do nosso paciente no exato instante que ele nos procure. Se nós não tivermos, nós vamos procurar algum serviço que possa atendê-lo o mais rápido possível. Porque eu imagino que se eu tenho uma necessidade de saúde, esperar 3, 4, 6 meses por uma consulta não é a melhor coisa a ser feita. Então, a ideia de agilidade, de solução de problema e de acesso é uma das prioridades da implantação dos nossos serviços. Eu conversei aquele dia, muito rapidamente, com um cirurgião plástico, muito novo e me pareceu muito competente. Esse tipo de serviço você presta dentro da área, aqui dentro daquilo que se propõe, a clínica? A gente conversa com todos os colegas, em especial os brasileiros em solo americano, na perspectiva de ser um hub que possa disponibilizar o máximo de especialidades. Sempre que possível e o colega tem à disposição, nós queremos ter na MedStation todas as especialidades que possam contemplar a necessidade das pessoas, em especial da comunidade brasileira. Então a gente vai continuar caminhando na perspectiva de agregar mais e mais serviços para contemplar o máximo de pessoas possível. Muito bacana. Eu vou fazer o seguinte: como essa conversa ainda vai se estender em outras ocasiões, eu vou te agradecer você ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco, especialmente com a TV Flórida e o programa Negócios e Negócios, que busca incentivar aqueles que estão em dúvida virem a fazer negócio aqui dentro dos Estados Unidos. E nós vamos fazer umas tomadas aqui e, obviamente, que o pessoal posteriormente vai poder avaliar o tamanho daquilo que você já construiu e ainda aquilo que falta construir, que é o seu desejo, né? Eu vi um mapinha lá marcado, eu já vi que você já está pensando para frente. Eu queria agradecer ao telespectador da TV Flórida, queria agradecer a oportunidade de a gente estar compartilhando esse sonho e com certeza vamos crescer juntos. Se Deus quiser, tudo dentro dos limites impostos pela pandemia, que está terminando, né? Acabou. Graças a Deus, está terminando, né? Para nós vai ser uma delícia. Um grande abraço a todos vocês e espero vê-los na próxima vez. Muito agradecido.